fortaleço. Eu te tomo pelas minhas mãos e te digo: se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus deu um dom a ele, ou um fruto. Eu vou à tua frente, abrindo porta, quebrando fechadura. O Senhor tem sido muito bom com a nossa família, conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque a fé anda na frente da resposta. Todo começo traz memórias que o tempo não apaga. E naquele dia, o setor posse seria surpreendido. Uma mudança inesperada. Um novo capítulo. Uma história que estava prestes a começar. E nós, como nós já recebemos o pastor Manel assim, de surpresa, a gente não sabia que ia ser mudado o pastorado daqui. E na época que o pastor Manel veio para cá, ainda era pior, tinha muito pouquinho de irmãos aqui. Aí olhava para a igreja, só tinha um pouquinho de gente, que tinha só 12 pessoas aqui dentro. De repente, quando levantamos da oração de joelho, né, que a gente ficava orando de joelho um pouco, aí estava o pastor que veio trazer o pastor Manuel, o pastor Abiezer, aí que ele começou a falar, mas eu já estava notando o pastor Manuel ali do lado dele, a gente não sabia por que estava ali. Aí ele olhava assim, com aquele olhar irônico dele. Aí eu pensei assim, meu Deus, ainda vem esse aí, né? Ainda vem esse para cá para zombar da nossa congregação. Mas eu achava o pastor Manuel muito parecido com o meu irmão, que é o pastor Moisés lá de Olaria. Assim, o modo de olhar do pastor Manuel era parecido com o tipo do olhar do meu irmão. Mas por trás daquela chegada inesperada, havia uma realidade simples, humilde e cheia de desafios. E eles estavam olhando que a nossa igreja aqui, ela era, assim, o templo era muito feinho, coitado, do nosso templo aqui. Uma igreja pequena, poucos irmãos e um futuro ainda indefinido, mas um povo com fé, disposto a caminhar. Nós tínhamos um púlpito aqui que era mais uma grade assim para a gente ficar presa ali dentro. A gente não tinha cantina, a gente não tinha nem pia ali para fazer as coisas. E a gente fazia as comidas ali e tudo, só com um tanque que era fora. E o pastor foi fazendo aos poucos, né? Porque não tinha condição mesmo de chegar aqui e quebrar tudo e fazer. Ele ia fazendo aos poucos, mas ia melhorando cada dia. Aí, toda vez que a gente via uma melhora, a gente ficava muito feliz, muito alegre, porque a gente tinha prazer até de convidar as pessoas para vir na igreja. O tempo passou e aquilo que era tão simples, tão limitado, foi ganhando forma. A cada culto, a cada visita, a cada oração, a igreja cresceu, se firmou e se transformou diante dos olhos de quem viveu tudo isso. Aí fica aquela lembrança de quando ele chegou aqui, como é que era esse templo. Não tinha essas coisas lindas, esses portões maravilhosos aqui. Era uma porta, era um portão só ali no meio, aqui era fechado, não tinha entrada para carro, não. Era só a entrada ali. A igreja aqui era o formato das igrejas antigamente, mas era muito feinha mesmo. A gente chegava aqui, tinha a porta, abria, a gente entrava lá. E quando chegava lá, dentro da igreja, aqui era as terras, era chão. Quando a gente chegava lá, o chão da igreja, aquele
cimento grosso, cinza, cor de cimento mesmo a igreja, uns banquinhos muito ruins mesmo, sem só o encostozinho e bem frágil. A gente tinha que sentar com cuidado, porque se sentasse muita gente, era capaz de quebrar. Mas nada marcou tanto quanto o primeiro culto, aquele momento, aquele início, ficou guardado no coração de quem estava ali. E por trás daquele olhar e daquela primeira mensagem, havia um homem de oração, um pastor que chegou sem que ninguém esperasse, mas que Deus já tinha preparado para aquele lugar. Eu lembro que eu participei do primeiro culto aqui, foi até um culto de jovem, eu lembro a mensagem que o pastor Manel pregou, foi até um sábado, ele falou sobre o jumentinho, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Graças a Deus, meu pastor veio, abençoou esse templo, abençoou nossas vidas. Como eu posso falar, fui muito abençoado pela vida do pastor Manel. Tudo isso, essa evolução que cresceu, como eu posso dizer, essa frutificação que se deu, devido à vida de oração do pastor Manuel. Então, o pastor Manuel sempre foi homem de oração. E aquele início, tão simples, tão inesperado, também marcou o coração do pastor. Uma obra que começava pequena, mas que Deus já sabia onde iria chegar. Olha, foi um momento assim, eu tinha uma direção de Deus, uma palavra que o Senhor tinha me dito em oração, mas não sabia o local aonde era. E para mim foi uma surpresa quando no dia 30 de novembro, pastor Abiezer, pastor Valentim, pastor Wellington, entraram lá no estabelecimento na ótica onde trabalhava e declararam que o reverendo, nosso querido presidente, pastor Timóteo, tinha me convidado para me vir tomar posse aqui no trabalho, aqui no setor da posse, no campo aqui. E foi um desafio, mas pela graça e misericórdia chegamos até aqui, pela boa mão do Senhor, e também devemos glorificar a Deus por tudo isso e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Timóteo, nosso presidente, por toda a confiança e liberdade no Espírito Santo que Ele nos deu para trabalhar. Aí nós ficamos um tempo ainda com a mesma fachada, mas graças a Deus ele melhorou depois. Aí agora, ultimamente, ele fez essa coisa linda aqui, a nossa fachada maravilhosa, a nossa frente aqui, muito bonita, esse portão, lugar para entrar carro, fez ali uma garagem muito boa e fez uma cantina. Melhorou 100% esse templo, mas não é só isso. A igreja cresceu também, numericamente, almas se converteram aqui, muitas almas, e a igreja foi crescendo, foi expandido. Nós tínhamos sim algumas congregações, mas depois que o pastor veio para cá, as congregações aumentaram, ele construiu outras congregações, construiu uma congregação muito boa nos Albertos, outra lá em Santa Rita. Ali em Areal era uma coisa tenebrosa, que eu trabalhei ali em Areal também. Eu congregava aqui, mas eu morava em Areal, eu ia muito para Areal, trabalhar ali no Circo de Oração. Era uma igrejinha, uma coisa tenebrosa. E ele fez um templo ali também maravilhoso. Então, tudo prosperou, não foi só aqui no centro da posse, mas todas as congregações, inclusive as congregações, abriram subpontos, foi crescendo, e nós hoje temos uma igreja com bastante membros, né? E todos vieram depois que o pastor Manel chegou aqui. E daquele começo simples, naquela igreja da posse, Deus fez nascer um setor inteiro. Congregações, famílias, histórias, que ao longo destes 30 anos foram sendo alcançadas. O que começou no coração da igreja, hoje floresce por todo o campo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E entre tantas congregações, há histórias que atravessam gerações. O pastor Manuel é um homem que eu me espelho muito. É um homem que eu admiro. Ele chegou aqui, eu tô com ele desde criança, né? Então eu vi o ministério do pastor Manuel crescer. Eu morava em Correias, no bairro da Glória, e uma vez à noite, um dia à noite, o pastor Manuel me ligou, me convidando se eu aceitaria um desafio de dirigir a congregação de Bem Posta. Só que não deu prazo. Falou, olha, amanhã eu quero já a resposta, porque eu preciso urgente. E a gente morando no bairro da Glória, em Correias, para Bem Posta, realmente a distância bem grande. E eu falei com a esposa e fomos orar, pedir a direção do Senhor. Quando foi no outro dia de manhã, o sinal verde, a resposta de Deus. Coração aberto e com muito desejo de fazer a obra. Era diácono na época, sem experiência quase nenhuma, né, de gente de congregação. E assumimos o campo de Bem Posta. Cheguei na posse há quase 16 anos atrás e meu primeiro contato com a posse foi muito marcante, porque eu vim de uma igreja muito pequena, né? E fiquei assim vislumbrado com a estrutura, com tudo que a igreja ali poderia oferecer para a minha vida, minha família, meu ministério. E foi muito marcante, foi muito edificante o meu primeiro contato com a igreja da posse. Então, a Areal vai fazer 7 anos agora em janeiro que eu estou na congregação de Areal. Lidar com a pandemia foi um desafio. Eu entrei aqui em 2019 e em março de 2020, fevereiro, já começou a pandemia. Então, manter uma igreja viva em um mundo pandêmico foi um grande desafio. E aqui já vai para 4 anos de novo. A gente está aqui com muita alegria, com muita satisfação. É um lugar assim difícil de acesso, porque quando está chovendo é lama, né? Não está chovendo é buraco e poeira, mas um povo abençoado, uma igreja linda, e eu me sinto honrado. Eu falo sempre aqui com os irmãos da satisfação e alegria que tenho de poder estar aqui com os irmãos da Fazenda dos Albertos. Então é uma resposta difícil, né? Para não confundir as coisas, né? A gente sabe que somente o nosso Deus que é digno de honra e de glória, mas o pastor Manuel foi muito importante no meu ministério, no meu crescimento ministerial, porque muitas vezes ele me defendeu quando ninguém defendia, me apoiou quando ninguém me apoiava, investiu no meu ministério, acreditou em mim e hoje assim eu posso dizer que estamos colhendo, né, bons frutos, né? Servindo a Deus aqui na congregação de Barra Mansa. Feliz, minha família na presença de Deus e a igreja, graças a Deus, crescendo e sendo abençoada. Então, assim, ele foi fundamental, né, no meu ministério. A ter fé. Ele é um homem de fé, é um homem de coragem e ele vai me ensinando muito a lidar com as questões adversas. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Acho que a fé é o que eu aprendi muito com ele em todos esses anos. E é uma coisa que eu levo para a minha vida, a fé. Eu aprendi a ser mais humilde, porque o pastor Manuel, com toda a responsabilidade que ele tem e o compromisso na obra do Senhor, ele ensina a gente a ser humilde. Não é verdade? Humilde. O pastor Manuel é um amigo, eu aprendi muito, muito, muito. E vou levar o resto da minha vida, eu não esqueço. Em um momento tão difícil da minha vida que eu passei, e o pastor Manuel sempre foi meu amigo. Então isso a gente leva para o resto da vida, essa amizade, essa compreensão, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel. Nós temos uma visão antes de dirigir congregação e uma outra visão depois que nós estamos dirigindo congregação. E a maioria das pessoas não entendem o posicionamento, a forma do pastor agir e decidir, porque ele decide como pastor, né? O pilar das decisões dele, foi uma coisa que eu aprendi muito, é misericórdia, né? Quantas e quantas vezes ao longo desses anos eu vi pessoas dizendo: pastor, você não vai agir, você não vai tomar atitude. E ele sempre dizendo: vamos orar, vamos aguardar em Deus, vamos dar uma segunda chance.
Então isso marcou muito meu ministério e foi assim, talvez o pilar, foi o que eu aprendi de mais importante nesses anos servindo a Deus aqui no nosso setor, né, na nossa igreja. Poderia dizer a misericórdia, né? A forma de agir através da misericórdia. Né? Isso nos ensina muito a nós obreiros. 12 congregações, dezenas de dirigentes, centenas de famílias e um campo que cresceu porque Deus assim determinou. Cada congregação, cada templo, cada história é uma semente que Ele mesmo fez florescer. Ele chegou aqui, ele veio tomar posse aqui, na época foi o pastor Bezer que veio dar posse a ele aqui. Eu não acompanhei muito, pois eu estava grávida do Natan, eu estava com 7 meses de gestação. Eu lembro que ele tinha um Chevette e esse Chevette parecia que virava uma Kombi. Vinha de Petrópolis aqui lotado de gente. Aí, como ficava muito apertado, quase sempre eu nem vinha, porque eu dava o meu lugar para outra pessoa vir. E foi uma caminhada que, se fosse para começar hoje, eu teria a mesma disposição. E até aqui, a gente tem feito tudo para agradar ao Senhor. Então, assim, quando eu vim para cá, minha vida estava bem complicada, bem complexa. E, assim, quando eu tive contato com a pessoa do pastor, ele foi o divisor de água, porque ele abriu as portas da casa dele para mim. Foi onde que eu me senti muito acolhido, né? Muitas pessoas falavam muito, que pastor é assim, tem pastores que é assim, mas quando eu conheci o pastor Manel e vi o coração dele tão bom, e isso fez eu mudar muitas coisas na minha vida. Tive muita complicação com o uso de drogas, e assim, para um pastor, sabendo da minha situação, juntamente com seus filhos, sua esposa, e abrir as portas para uma pessoa, né, que tinha problema com droga, não é para qualquer pessoa. Ele não conhecia muito da minha vida, mas ele me deu uma oportunidade, ele me deu uma chance, juntamente com sua família. E eu sou muito grato mesmo pela vida do pastor, a sua família, que de fato foi um divisor de água para a minha vida. E eu me lembro que assim que ele chegou para cá, ele colocou um relógio de 24 horas de oração e correu uma lista na igreja. Você poderia orar meia hora, você colocava lá, vou orar de 8 a 8h30, você colocava. E eu me lembro que a parte que ficou assim faltando foi a parte da madrugada. E eu olhei a lista, de meia-noite às 5 da manhã não tinha ninguém, pastor Manel garrou. E eu me lembro que eu garrei com ele, foi eu, o Hércules e o Rômulo. A gente pegou essa escala de oração que tinha, ficou vago, de meia-noite às 5 da manhã, a gente agarrou juntamente com o pastor Manel. Na minha formação teológica, eu devo muito ao pastor Manel, devo demais da conta. A minha vida de oração, aprendi muito com ele. Se eu leio hoje, se eu tenho um hábito de leitura, devido ao pastor Manel, devo muito a ele. Ele orou por mim, eu sofri de um problema de trombose no braço, e ele, numa santa ceia, ele orou por mim e eu fiquei curada. Graças a Deus, pastor Manel é uma bênção aqui nesse lugar. Não posso deixar de falar do meu pastor, que Deus continue abençoando ele aqui e que ele possa permanecer aqui até o dia que Jesus vir buscar. Fazíamos aqui 24 horas de orações, aqui mesmo que não tinha muitos irmãos, mas o povo sempre com o coração aberto. E ficávamos aqui 24 horas na igreja orando e fazendo campanha em busca do avivamento. E Deus foi trabalhando nas vidas. Eu sempre digo que isso aqui não foi obra de uma pessoa, foi do povo. Foi de todos os amados irmãos que
por amor à obra, ao reino de Deus, trabalhado bastante. E poderíamos ter feito muito mais. As falhas estão em mim. Agora, o êxito está em Deus, na nossa igreja sede e nos irmãos que trabalharam bastante. Eu acredito num avivamento, eu acredito numa expansão, né? Às vezes o mundo espiritual, as coisas de Deus, elas nos provam no tempo. Então, assim, eu creio de repente, eu creio nessa expansão, né? Porque, assim, são frutos a serem colhidos, né? São 30 anos de dedicação, de lealdade. E, então, assim, eu acredito nessa expansão, nesse avivamento. Já temos visto, né, as congregações crescendo, a obra crescendo, e eu acredito que no futuro nós iremos vislumbrar coisas maiores, um crescimento ainda maior. Mas eu creio que nós viveremos, se Cristo não voltar, um avivamento ainda aqui no setor da posse. O que eu desejo é que ela viva intensamente e um grande avivamento. Essa alegria que a gente vê, isso é perceptível, né? Essa alegria que tem nas congregações, que tem na posse, é esse avivamento, é o que eu desejo. Eu desejo um grande avivamento, eu desejo os dons espirituais, eu desejo uma busca intensa, eu desejo cada vez mais congregações para o nosso ministério. Então, o que eu desejo é realmente águas profundas, que é o que a gente tem trabalhado muito nesse ano, né? Águas profundas para o nosso ministério setor posse. Eu espero mais crescimento, né? Deus levantando mais obreiros, né? Crescimento no departamento de jovens, de mães. É o desejo do nosso coração, é de ter mais crescimento, que a obra cresça, que muitas almas sejam alcançadas pelo poder da palavra. E nós estamos aqui. Olha, eu desejo que esse futuro seja com o próprio pastor Manuel aqui, entendeu? Que ele cada dia progrida mais, que a igreja cresça mais, que almas sejam salvas aqui nesse lugar, mas tudo com o pastor Manuel ainda aqui. Desejo que essa geração tente imitá-lo. Como a Bíblia manda a gente ser imitador, Paulo fala para sermos imitadores de Cristo como ele era, eu também falo o mesmo versículo, a mesma passagem bíblica, para vocês serem imitadores de Cristo como o pastor Manuel é.